Nossa história de hoje começa na encantadora floresta dos vagalumes cintilantes, destacada por seus recursos naturais, sua beleza e por abrigar uma expressiva variedade de criaturas em sua fauna, vivendo em total harmonia com a natureza. Nesse paraíso vive o nosso protagonista, um pequeno esquilo chamado Lip, conhecido por todos por sua energia contagiante e agilidade, sempre correndo e saltando de galho em galho em busca de nozes e diversão. Lip salta entre os galhos com facilidade, pega uma noz e a coloca em seu esconderijo, com um sorriso no rosto despreocupado, saindo mais uma vez para suas aventuras. Mas, acima de Lip, voava uma ameaça constante. Zorar o falcão, rápido e impiedoso, pairando nos céus, sempre em busca de sua próxima presa. Vejo um esquilo. Pequeno, indefeso. Será fácil pegá-lo, basta esperar o momento certo. Zorar faz um voo rasante. Lip se assusta e corre, entrando rapidamente em um buraco de uma árvore. O som de suas patinhas tremendo ressoa alto enquanto ele ofega, assustado. Agora Lip sabia que Zorar estaria atrás dele. O medo o fez correr e se esconder. A sombra do perigo parecia ser constante. Lip, dentro da árvore, respira fundo com os olhos fechados. Ele reflete sobre o constante medo que sente. Sua alegria se foi, tornando-se no fantasma do medo. E os dias vão passando. Eu não posso continuar vivendo assim, correndo e me escondendo o tempo todo. Preciso encontrar uma maneira de superar esse medo. Preciso vencer Zorar. Mas como, já que sou tão pequeno diante dele? Com um olhar de determinação, Lip sai do buraco na árvore e olha para o céu. Zorar ainda está por perto, mas agora Lip está mais calmo e decidido. Lip decidiu que, para viver em paz, ele precisava enfrentar o perigo, conhecê-lo melhor. Ele começou a observar Zorar, entendendo seus padrões, suas limitações. Lip sobe em uma árvore e observa Zorar de longe. Ele nota que Zorar só ataca quando está com fome e que prefere áreas abertas onde pode voar livremente. Com o tempo, Lip aprendeu que Zorar, apesar de forte, tinha pontos fracos. Ele evitava os pontos da floresta dos vagalumes cintilantes que eram mais densas e sempre aguardava o momento certo para atacar. Agora, Lip toma a decisão e corre sem medo pelas áreas mais densas da floresta, sabendo que ali Zorar não pode alcançá-lo. Ele se move com confiança, abaixo dos arbustos. E sua estratégia dá certo. Como ele se move tão rápido? Não consigo alcançá-lo nestes arbustos. Zorar, cansado de tentar, voa para longe. Lip, vitorioso, sobe ao topo de uma árvore e olha para o horizonte, respirando aliviado. Lip não eliminou o falcão. Ele sabia que o perigo sempre estaria lá. Mas agora, com sabedoria e coragem, ele aprendeu a enfrentá-lo e evitá-lo com confiança. Lip não era mais prisioneiro do medo. Lip desce do topo de uma árvore e começa a correr novamente, desta vez sem pressa, aproveitando a floresta com liberdade. Ao fundo, o falcão ainda sobrevoa, mas Lip está tranquilo. Agora, celebrando junto com os seus amigos, compartilha a estratégia. Assim como Lip, nós também enfrentamos nossos próprios falcões. Eles podem ser medos, problemas ou desafios que parecem grandes demais para nós. Mas quando temos coragem de enfrentá-los e sabedoria para entendê-los, descobrimos que podemos superá-los. A coragem não elimina os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los. É o conhecimento e a fé que nos guiam pelas dificuldades da vida. Como diz o verso bíblico, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Não significa ausência ou estar livre do problema, mas sim que se encontrará os meios necessários para lidar com ele. Assim como Lip encontrou força para superar o falcão, encontramos em Deus a força para vencer nossos maiores desafios. Conclusão: o falcão, imponente e impiedoso, nunca deixará de ser uma ameaça, sempre espreitando, sempre atento. Mas o esquilo, ao encarar seu maior medo, descobriu que o verdadeiro poder não está em evitar o perigo a todo custo, mas em conhecê-lo.
Ao enfrentar de frente suas dificuldades, ele aprendeu a lidar com elas com inteligência e coragem. O perigo por si só não desaparece, mas quando entendemos sua natureza, nos tornamos mais fortes, mais preparados e, sobretudo, mais confiantes em nossa capacidade de superá-lo ou evitá-lo. A coragem do esquilo não apagou a sombra do falcão, mas iluminou o caminho que o afastaria de suas garras. A força verdadeira nasce quando nos levantamos, mesmo diante das maiores ameaças. Moral da história: os desafios da vida sempre estarão presentes, mas é a coragem de encará-los e a sabedoria para superá-los que nos definem. Como o esquilo, que não se deixou paralisar pelo medo, somos chamados a enfrentar nossos próprios falcões, acreditando em nossa força e na graça divina. Reflexão bíblica. Em momentos de medo e incerteza, podemos nos lembrar das palavras de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que você achou da nossa fábula? Deixe sua avaliação nos comentários se gostou. Achou inspirador? Compartilhe essa experiência com outras pessoas. Leve mais luz e sentido à vida do próximo, abençoando-o com coisas que verdadeiramente acreditamos que possam transmitir bem-estar. Agradecemos por você ter chegado até aqui. Que Deus abençoe grandemente a você e a sua família.